Olá, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre técnicas para lidar com a crise de ansiedade, especificamente com a crise de pânico. Essa técnica é da terapia cognitivo-comportamental e chama Acalme-se. Cada letra corresponde a uma técnica e a um passo. A primeira letra é o A, significa aceite sua ansiedade. A ansiedade tem ansiedade psíquica e ansiedade física, que são sintomas físicos que acontecem no corpo. A ansiedade psíquica é o medo, está ligado à catastrofização, eu pensar no pior que pode acontecer. Mas isso não nos assusta se a gente não tiver sensações físicas. Então esse aceite as sensações físicas, aceite a sua ansiedade, é aceitar as sensações físicas. Por exemplo, geralmente uma crise de pânico, ela começa com algum sintoma físico, uma palpitação, uma falta de ar, um tremor, um suor frio, uma tontura. Então, se está palpitando, o primeiro passo, eu deixo palpitar. Se está suando frio, eu deixo suar frio. Eu não fujo desse estado. Se eu fugir desse estado, é como se eu desse vida a um fantasma, como se eu desse verdade para que aquela crise é algo terrível. Então, eu vou permitir meu corpo sentir o que ele quiser. Tontura, nó na garganta, palpitação. Então, esse é o A. A de aceite as suas sensações físicas que vêm da ansiedade. O C é contemple as coisas ao seu redor. O que significa isso? Significa o seguinte, nossa mente tem um poder gigantesco, que é o poder do foco. Então, se eu ficar focado nos meus sintomas físicos, como por exemplo, a palpitação, ou ficar medindo meu pulso, eu fico com a sensação que essas sensações elas vão aumentando. Porque aonde eu estou focado a minha mente, as sensações aumentam. Então, é muito comum a gente conversar com a pessoa que tem crise de pânico, que ela começa a ficar se monitorando, mede a pressão, vê o pulso, e tudo isso vai mantendo ela num estado de que alguma coisa muito terrível está acontecendo. Então, o que você vai fazer? Você vai distrair a sua mente com qualquer outra coisa que não seja os sintomas físicos. Porque a ansiedade ela é uma onda, ela vem, dura um tempo, vai embora. Tem coisas que eu faço que essa onda passa mais rápido e tem coisas que eu faço que essa onda demora mais para passar. Mas sempre passa. Nenhuma crise de ansiedade é eterna. Todas passam. Então o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer alguma coisa. Nós vamos fazer esses passos que é do acalme-se. Então primeiro eu aceito as sensações físicas, deixo o corpo sentir o que ele quiser. Depois eu começo a distrair a minha mente com alguma outra coisa. Eu posso prestar atenção numa música, eu posso ligar para alguém e conversar com essa pessoa, porque daí a minha mente está focada na conversa e não vai ficar focada nos sintomas físicos. E isso vai dar tempo da ansiedade passar, porque você está distraindo a sua mente. Às vezes a pessoa está num shopping, então ela pode contar, ler as placas, ou seja, qualquer coisa onde a mente dela está focando que não seja os sintomas físicos. Então ficou claro isso? Primeiro eu aceito as sensações físicas, depois eu distraio a minha mente, ocupando ela com outras coisas. O próximo é o A, de haja com sua ansiedade. Você vai continuar agindo mesmo que vier a crise de ansiedade. Claro que você vai fazer um pouco mais devagar, mas você não vai interromper tudo que você está fazendo por conta da ansiedade. Porque se tu interrompe tudo que está fazendo, naturalmente você vai voltar para o passo anterior, porque a sua mente vai voltar toda para focar nos seus sintomas físicos, entende? Então é muito importante que você continue agindo, não pare o que você está fazendo. Então até agora nós temos, primeiro, aceita as sensações físicas, contempla as coisas ao redor, distraindo a mente, continua agindo. E agora nós vamos para o mais importante, que é o L de libere o ar dos seus pulmões. Por que liberar o ar dos seus pulmões? Porque a pessoa ansiosa, ela respira muito, puxa muito oxigênio e não expira o oxigênio. Então vai dando um desequilíbrio na respiração. O jeito certo de respirar, a gente precisa só de um pouquinho de ar. Eu puxo um pouquinho de oxigênio, ele é absorvido, depois eu tenho que jogar fora. A pessoa com ansiedade, ela começa a respirar rápido. Isso daí vai dando uma sensação de sufocamento, mas não porque o ar está faltando, porque a pessoa está se afogando em ar. Eu convido vocês a fazerem 20 dessas respirações rápidas. Façam isso, 20 ou 30 dessas, vocês vão perceber que vai começar a ter um monte de sensação física, porque o corpo entra em colapso, porque a respiração não está sendo adequada.
A respiração adequada é você puxar devagar, você pode contar até 5 puxando, segura contando até 5, depois você solta bem devagar contando até 5. Seria mais ou menos assim, ó. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Agora bem devagar. Vai, sopra até sair todo o ar do pulmão. Então essa respiração, quanto mais lenta, mais ela vai acalmar e vai dar a sensação de tranquilidade. Quando você estiver expirando ar, soltando o ar, você fecha os olhos e relaxa todo o seu corpo na hora que você soltar o ar. Então você puxa, fecha os olhos, segura e solta todo o corpo, relaxando. Esse processo, então, de aceitar as sensações físicas, distrair sua mente, continuar agindo e respirando devagar, é o tratamento que você vai dando para a ansiedade quando ela vier. Então isso é uma prática que você pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar. Tem pessoas que pensam, poxa, mas é muito complicado voltar tendo uma crise de pânico, como que eu vou lembrar o que eu tenho que fazer? Bom, você vai ter que fazer alguma coisa. Então que você faça a coisa certa. Aceite as sensações, distraia sua mente, respire devagar, lento e profundamente. Agora, uma outra coisa muito importante é você prestar atenção o que você diz para você, que é o E, de examine os seus pensamentos. Porque o que leva uma crise de pânico? A pessoa pensar no pior que pode acontecer. Então, geralmente, ela começa a ter as sensações físicas e já imagina que vem um pensamento, é um infarto. Se eu penso que é um infarto, eu vou entrar em desespero. Por quê? Porque eu estou pensando no que pior pode acontecer. Está errado pensar que pode ser um infarto? Não. O errado está em pensar só que pode ser um infarto. Esquecer da possibilidade do contraponto positivo. Pode ser um infarto ou não. Então sempre nós vamos colocar nos raciocínios de pensamentos catastróficos a possibilidade do contraponto positivo. Pode ser um infarto ou não. Todos os medos são assim. O medo de um elevador. O elevador pode parar ou não. Um avião pode cair ou não. Só de colocar o contraponto do ou não já abre uma janela de saída dessa crença que a pessoa tem, que se ela ficar pensando que é um infarto várias vezes, ela vai começar a ter uma certeza que é um infarto. Quando ela tiver certeza, ela tem que correr para o hospital para ela supostamente se salvar. Então questionar assim, existe outra maneira de explicar o que está acontecendo comigo? Porque a explicação que me vem à mente é infarto, o que é câncer, é o que é um AVC, ou que o avião vai cair, alguma coisa assim. Então, qual seria a outra explicação? A outra explicação é o quê? Quantas vezes eu tive essa crise e quantas vezes foi infarto? Às vezes a pessoa teve 30 crises e nunca foi infarto. Então, ou seja, então provavelmente é o quê? Uma crise de ansiedade. Então a pessoa tem que ir convencendo ela mesma que é a ansiedade que gera todos esses sintomas físicos. E a ansiedade pode gerar todos os sintomas físicos que você imaginar. Desde a cabeça aos pés. Tontura, tremor, suor frio, às vezes diarreia, vômito. Tudo pode acontecer com a ansiedade. Então, assim, agora, depois de eu examinar meus pensamentos e eu respirar devagar e eu aceitar, eu vou perceber que a ansiedade ela vai passar mais rápido. Quando ela passar mais rápido, eu vou sorrir, falando, nossa, hoje eu nem tive a crise. Ela começou e eu respirei devagar, distraí minha mente, pensei e passou rápido. Aí eu vou sorrir. Então esse é o S de sorrir, você conseguiu, com seus próprios recursos, vencer esse mal, que não é bem o inimigo. Porque quando a gente olha dentro desse processo do pânico, a gente não vai achar nada lá dentro. Então esse é o S de sorrir, você conseguiu. Depois é o último de E, que é espere o futuro com aceitação. Isso significa o quê? Que a ansiedade faz parte da vida. Então hoje, amanhã, todos os dias você vai sentir ansiedade. Então você vai ter que aprender a administrá-la para que você não crie uma situação de pânico. Então lidar com o hoje, ele é angustiante, porque o hoje ele é desconhecido. Então como eu não sei o que vai acontecer no dia de hoje, eu fico ansioso. Então eu só vou aprender a respirar pausado, distrair minha mente, mas saber que a ansiedade faz parte da vida e que ela não vai desaparecer. Não tem como desaparecer. Tem como você administrar e diminuir ela muito com as respirações. Se você fizer respirações bem pausadas, bem longas e relaxar, ela praticamente desaparece. Espero que tenha ajudado e conversamos mais no próximo vídeo. Muito obrigado.